Evangelho de Mateus, capítulo 6, nós faremos a leitura do texto bíblico a partir do verso 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia, o que está aí? O seu próprio mal. Amém. Você já parou para pensar que a oração mais famosa do mundo, ela começa com a palavra Pai? Já parou para pensar nisso? A oração mais famosa do mundo começa com a palavra Pai. É impossível falar de oração, ou da oração conhecida como oração do Senhor, oração dominical, sem pensar que essa oração é mais conhecida como oração de quem mesmo? Do Pai Nosso. Eu gosto do fato da Bíblia associar ou pressupor, ou o fato da oração pressupor a paternidade. Eu gosto disso. Jesus, em João no capítulo 17, quando faz a sua famosa oração sacerdotal, ele olha para o céu e chama Deus de Pai, chama Deus de Pai. E por que isso é importante para nós? Isso tudo tem a ver um pouco com o que nós falamos semana passada, quando o nosso assunto foi sobre Marta, Maria. E já que nós entramos no mundo da oração, é impossível falar de oração e não falar de ansiedade. Todo mundo aqui sabe o que é ansiedade, todo mundo. Há uma definição de um teólogo que eu acho engraçada, assim, e bem abrangente. Ele diz que oração é um pensamento e um sentimento errado sobre coisas, pessoas e circunstâncias. Um outro teólogo chamado Ralph Martin, ele diz que é a falta de confiança na proteção e no cuidado de quem? Do Pai. A falta de confiança na proteção e no cuidado do Pai. Eu disse semana passada que a ansiedade, a sua palavra tem uma raiz na ideia de um sufocamento, de uma asfixia. A palavra ansiedade, ela pode ser traduzida como alguém que está sendo puxado por todos os lados, para lados diferentes. A ansiedade é algo que sufoca a alma das pessoas. E tudo isso, eu acredito, fruto de uma queda, fruto do que aconteceu lá no Éden, quando o homem vivia de forma plena com quem? Com seu pai. E o pecado veio e quebrou isso, os afastou, a ponto do homem se esconder do seu pai e não viver essa relação plena que deveria viver. A relação paternal foi quebrada no Éden, e o homem caído já não possuía mais o mesmo vínculo com o seu pai. Daí as suas canseiras, daí as suas inquietações, daí as suas e as nossas ansiedades. Há uma profunda relação
da ansiedade com a paternidade ou ausência do sentimento paterno. Ela combina com apreensão e medo, preocupação. Isso é ansiedade. E se a gente começa a pensar na nossa esfera, a gente percebe que os sintomas claros de uma pessoa que sofre com transtornos ou possui desequilíbrios na mente, no coração e na alma ligado à ansiedade, nós vamos concordar que isso está diretamente ligado com o fato dessa pessoa não estar se sentindo cuidada, protegida. Por que uma pessoa entra em pânico, por exemplo? Por que ela é acometida de um momento de ansiedade terrível? Pela sensação de que não há quem cuide dela, de que as coisas saíram do quê? Do controle, de que as coisas estão desgovernadas. É a sensação, no mínimo, de não ter quem cuide ou de não ter quem provê o necessário. E nos evangelhos nós encontramos essa crise que a gente vive aí hoje, da ansiedade. Num dado momento, os discípulos devem ter se perguntado assim: o que a gente vai comer? O que a gente vai vestir? Não é à toa que em algumas situações ali no evangelho, numa situação específica, alguns homens perguntam para Jesus assim: aonde que o Senhor assiste? Eu até pretendo te seguir, mas aonde que a gente encosta ali para dormir à noite? Jesus falou: as aves têm os seus ninhos, as raposas os seus covis, mas eu, meu irmão, eu não tenho onde reclinar a cabeça. Os homens têm a necessidade de saber como as coisas vão se manter. E quando a gente é ferido nisso, quando algo dá errado e a gente pensa assim: o que a gente vai comer? O que a gente vai vestir? Quem vai me proteger? E agora? Isso tudo toma conta da gente. Nós nos perguntamos isso. E essa antiga pergunta que Jesus citou no texto de Mateus capítulo 6, que a gente acabou de ler, é a pergunta do homem hoje: como é que eu vou pagar esse imposto, essa fatura amanhã? Onde nós vamos comprar combustível com a gasolina abaixa, sobe o preço? Como que a gente vai pagar o aluguel? E agora eu estou doente. E agora o que vai acontecer da minha vida? Nós somos tomados por essas habituais ansiedades. E tudo isso, como eu digo, pressupõe essas incertezas que nós carregamos de que alguém está cuidando da gente, de que existe um Pai amoroso, generoso, bondoso, fiel, que provê. Fala para mim, pensa comigo, quando você está desesperado com uma situação que parece insolúvel, tudo que você quer é alguém que te pegue pela mão e diga assim: fique tranquilo, eu vou tomar uma o quê? Uma providência. E que palavra para a gente hoje, né? A palavra providência. Não é à toa que a gente diz, não, a gente crê na providência divina, alguém que esteja cuidando da gente. Conversei com uma pessoa esses dias, ela dizia assim: eu preciso carregar a certeza de que o nosso Deus soberano tudo providencia. Ele é o Deus providente, amém? O Pai que providencia o necessário quando nós não temos condições, ou pelo fato de não termos como prover o necessário. E nada como a oração para nos aproximar desta noção de cuidado. Nada como a oração, os salmos estão aí para falar isso, inúmeros textos na Bíblia que falam que o homem está pedindo proteção, suplicando pela bênção de Deus. Nada como a oração, como diz William Hendrickson, para servir como um antídoto para a ansiedade, e que é nada mais, nada menos do que abrir efusivamente o seu coração para Deus. Você está ansioso, você está angustiado. Esses camaradas defendem que não existe um remédio melhor para a ansiedade do que a oração. Não existe. Não é à toa que, escrevendo aos Filipenses, Paulo diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo façais conhecidas diante de Deus as vossas o quê? Petições, orações, ações de graça. Ele diz assim: em tudo. Nós não temos esse hábito. Nós não temos. Você ora quando vai viajar com medo
de que algo saia do seu controle. A gente ora quando precisa do extraordinário, como nós falávamos hoje de manhã na escola dominical, como se o milagre não tivesse uma relação basicamente com o ordinário. A pessoa pede a Deus uma ajuda por uma doença que acometeu, mas ela esqueceu a vida inteira de orar agradecida pelo milagre diário dela ser saudável. Nós nos confundimos com isso e não, a gente ora, mas não com aquela certeza de que em tudo eu apresento a minha vida diante do meu Pai. Nós precisamos resgatar essa noção de que para não viver essas inquietações terríveis que nós vivemos, a oração é um santo remédio. A oração é o filho correndo para os braços do Pai e falando assim: o Senhor é quem me dará capacidade de lidar com isso. Mateus capítulo 6, versículo 6 diz assim: entra no teu quarto, fecha a tua porta e o que? O teu Pai que te vê em secreto vai te recompensar. Oração pressupõe paternidade, Dudu. Lucas capítulo 11, versículo 9 ao 13: pedi, dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, porque todo que pede recebe, que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á, porque vocês que são maus. Aí ele fala assim: qual é o filho? Se pedir um peixe para um pai, o pai vai, um pão, o pai vai dar uma pedra? Não tem. Aí ele fala assim: se vocês que são maus sabem dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste. A oração pressupõe a paternidade de Deus, e a paternidade de Deus é o lugar seguro, aonde o homem, aonde o cristão não se sentirá desamparado a ponto de ser tomado pela inquietação da ansiedade. Ah, irmãos, eu preciso aprender demais. Nós somos uma geração órfã, sabe? Cita como maritacas: Pai nosso que estás no céu, santificado. Pode parar por aí. A oração mais importante do mundo começa com a palavra Pai. E eu tenho dito que o mundo anda tão desgovernado porque está faltando Pai nesse mundo. E aqui o filho, como diz a nossa teologia, eternamente gerado pelo Pai. O filho fala assim: vem cá, que eu quero dar um puxão de orelha em vocês. Hoje eu quero ensinar para vocês como lidar com essa questão da ansiedade e da oração. Jesus aqui no capítulo 6 que a gente acabou de ler, é como se estivesse fazendo uma alusão àquela brincadeira que todo pai faz com o filho. Eu acho que é porque o pai gosta de se sentir imprescindível. Ele gosta de se sentir assim. Ele pega o filho pequenininho, quando o filho começa a andar, coloca num murozinho e fala assim: pula no papai. Acho que todo pai já fez isso na vida. Pula aqui no papai. Aí o menino, salto ornamental. Ele se joga mesmo, ele confia. Aí Jesus está falando assim: é isso que eu quero ensinar para vocês hoje. A oração é o filho pulando no colo do Pai. A oração é o filho rejeitando completamente a sua capacidade de prover para si mesmo, como a gente leu no início do culto. Um bebê não pode fazer isso. Jesus falou assim: vocês têm que ficar igual criança para entrar no reino do céu. Não vai entrar se acha autônomo. A oração é o ego sendo esmagado. A oração é a certeza maior de que eu não tenho autonomia sobre mim mesmo e que eu dependo do Pai para tudo, para o extraordinário e para o ordinário também. Você depende dele se você tiver com um câncer terminal, assim como depende dele para que as suas células funcionem perfeitamente. Você depende dele quando tem um edema no pulmão e não consegue respirar, da mesma maneira como depende do Pai para puxar o ar aí agora. Nós dependemos dele para tudo. Jesus então vem cá, puxa a nossa orelha.
E que forma mais didática de ensinar do que perguntando? Aí o Mestre Jesus quer nos ensinar sobre paternidade, oração e ansiedade, fazendo perguntas. A primeira que ele começa é simples: por que andais ansiosos? Era como se o pai estivesse perguntando assim: você tem motivos para estar assim? Você tem motivo para estar preocupado desse jeito? Alguma vez eu deixei faltar alguma coisa aqui dentro de casa? Que pai que nunca falou isso com o filho? Ô pai, eu estou precisando. Aí o pai fica nervoso. Que dia que eu não cumpri a minha responsabilidade? Aí Jesus falando: você está ansioso por quê? Por que você está preocupado? Não tinha que estar preocupado. Essa é uma forma da gente checar os motivos que nos levam às vezes a tantas inquietações. Irmãos, por que você continua assim? Por que essa agitação? Por que essa inquietação? Por que você está falando coisas desnecessárias? Pulando em sua própria defesa, fazendo isso, fazendo aquilo outro? O que te faltou, ele já te deu tantas. Por que você anda agitado, ansioso, inquieto, para lá e para cá? Igual Marta, que a gente falou semana passada. Jesus fala assim: olha, você tem que confiar na minha providência, no que eu vou fazer por você. E essa confiança nos falta às vezes, sabe por quê? Não é porque a gente não crê que ele pode fazer, não. Não é porque a gente não declara, não. Por que nos falta essa confiança às vezes? Porque a gente não ora. Porque é a oração que nos coloca nos braços do Pai. E aí na hora que você está aconchegado ali, na hora que você está no regaço do Pai, não, aí nada te falta. Aí você está despreocupado. Jesus fala: por que você anda ansioso? Jesus pergunta assim, 3 perguntas que Jesus faz nesse texto. Não é a vida mais do que o alimento e as vestes? Jesus está perguntando assim: tem outra maneira de pensar na vida, além dessas coisas imediatas que você anda tão preocupado com elas? Com que roupa eu vou? E amanhã, o que eu vou comer? A vida vale mais do que algumas coisas que nós conseguimos mensurar e medir as nossas esperanças, o nosso sucesso e a nossa alegria através daquilo que se pode tocar. A vida não é mais do que isso aí que você está dando tanta importância. E ele bate ainda mais. Ele pergunta assim: tá bom, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado, pode acrescentar alguma medida no curso da própria vida? Eu posso controlar essas coisas. Você pode somar 1 centímetro a sua estatura, bem que eu gostaria, né? Somar em centímetro e diminuir em quilo, seria ótimo. Eu não posso. Tem coisas que estão fora do nosso controle. E Jesus está falando assim: por que você vai ficar agitado com isso? O que você não pode controlar, o que você não pode dominar, o que você não pode administrar. Ah não, eu tenho dinheiro guardado. Um monte de gente tinha nos anos 90. Na hora que o Collor foi lá e falou assim: mão na poupança de todo mundo. O Collor foi na caderneta, vou editar também. Foi na caderneta de poupança. O Collor foi na caderneta de poupança, nas aplicações de todo mundo e pegou o dinheiro e falou: agora só pode usar quando eu liberar aqui e tal. O que nós podemos fazer? Coisas que nós não podemos controlar. Jesus faz perguntas dizendo assim: para que isso tudo? Para que isso? E abre o caminho para que a oração, com esse poder corretivo dela, nós postamos lá no Facebook da igreja uma frase do Philip Yancey que diz assim: o mundo obscurece a vista de cima, a oração, ela recupera a minha visão. Nós precisamos orar, gente, para a gente deixar de ser bobo. A gente precisa de orar, sabe para quê? Para a gente parar de confiar em si mesmo. A gente precisa orar para a gente parar com essas inquietações ridículas que são dissipadas com os joelhos dobrados logo pela manhã. E às vezes quando isso nos toma, a oração, ela nos redireciona para os braços do Pai. E o Pai fala assim: eu estou aqui, calma, eu ainda tenho controle sobre todas as coisas. O que eu faço, como disse Jesus, você não entende agora, você vai compreender depois. Jesus então usa essa perspectiva corretiva e nos manda observar. Está o verbo aí no texto que a gente leu. Observar o quê? As aves dos céus,
os lírios do campo, ver na criação a mão paterna de Deus. Vamos olhar para a mão de Deus sustentando todas as coisas, esse universo maravilhoso. Vamos olhar para a mão de Deus fazendo com que as aves elas vivam, sejam mantidas, sustentadas pela sua poderosa mão. É Jesus falando assim: olha para a natureza, e se eu cuido de forma tão maravilhosa a natureza, eu não vou cuidar de vocês? Jesus nos manda observar e nos manda considerar. Sabe o que é isso? É aprender. E aí eu tenho uma frase que eu li num livro aqui, não lembro de quem é, que eu coloquei no meu esboço, diz assim: tanto quanto se saiba, nenhum pássaro tentou construir mais ninhos do que o seu vizinho. Você já viu? Um passarinho construiu ninho, o meu vizinho tem duas, então eu tenho, socialmente eu preciso ser aceito, né? Então ele tem duas, eu tenho que ter também. Ah, meu vizinho pôs um blindex no ninho dele, aí eu tenho que colocar no meu também. Que se saiba, nenhum tentou construir mais ninhos do seu vizinho. Nenhuma raposa se afligiu porque tinha apenas uma toca. Nenhum esquilo morreu de ansiedade, tremendo não ter suprimentos para o inverno. E nenhum cachorro nessa vida perdeu o sono por não ter os ossos reservados para a sua velhice. Não, a natureza ensina. Fica quieto, eles têm um pai que cuida deles. Eu contei a história do canarinho dos passarinhos, dos pardais, semana passada, né? Os dois num fio, vendo o corre-corre do povo da igreja, ali na pracinha da igreja. Aí a gente chegou para o culto, o passarinho virou para o outro e falou assim: por que esse povo corre tanto? Ele é tão agitado. Aí o pardal mais experiente falou assim: certamente o nosso Deus não é o mesmo Deus deles, não. Eles correr tanto, ficar tão inquieto com tantas coisas. Jesus fala assim: observa, considera. E tem uma hora que ele dá uma pancada e fala assim: e busca. Quem tem um pai como o que nós temos, precisa redefinir as suas buscas. Você está atrás de quê? Jesus fala assim: começa a redefinir as suas prioridades. Buscai, pois, em primeiro lugar o meu reino e a sua justiça. E o que? As demais coisas vos serão acrescentadas. Era como se Jesus estivesse dizendo assim: comece a pensar nos interesses do Pai, mais do que nos seus próprios interesses. E aí o Pai vai te prover com o necessário. É isso que nós precisamos aprender. Jesus fala: observa. Jesus fala: considera. Jesus fala: busca. E de que maneira nós conseguimos trazer isso para a alma? Através da oração. Eu quero encerrar minha fala te lembrando que a oração, de acordo com o texto, ela vai bombardear essas fortalezas da ansiedade que habitam dentro de nós. Ela vai bombardear, vai destruir essas fortalezas que nós carregamos e essa incredulidade maldita que, como diz Hebreus no capítulo 3, nos afasta do Deus vivo e verdadeiro. Só que Jesus nos garante que esse cuidado maravilhoso, através da oração, vai nos convencer diariamente de quem Ele é. E Ele é o Deus que, como nós cantamos, é o Deus que nos conhece. Você viu o texto? O texto fala assim: o vosso Pai, Ele sabe das coisas que vocês precisam. Deus sabe do que a gente precisa. A gente cantou aqui que Ele está em todo lugar. O Salmo 139 diz: o Senhor me sonda e me conhece. Nada escapa do entendimento do nosso Deus. A oração nos coloca de novo, ela corrige a nossa visão e nos dá condições de enxergar e falar assim: Ele me conhece, sabe do que eu preciso antes mesmo que eu venha falar. Jesus fala assim: para de buscar essas coisas aí, porque são os gentios que se preocupam com essas coisas. Gente, esse texto é muito forte. São os gentios que buscam essas coisas. Nós temos um Pai que nós conhecemos, e Ele também nos conhece, sabe do que a gente precisa. Tem dia que eu ajoelho e falo assim: o Senhor sabe.
Eu gosto do texto de Agar no deserto, aquela mulher desamparada, que Abraão falou com ela assim: filha, na boa, é o filho da minha mulher, não é o seu filho, então você pode ir. E a mulher foi para o deserto, parou e falou assim: agora eu vou esperar a morte. E aí Deus foi, se revelou a ela, ela falou assim: o Senhor é o Deus que o quê? É o Deus que vê. Está passando aí uma dificuldade, um problema, lutando, a oração vai trazer novamente a sua mente para a certeza de que Ele é o Deus que sabe o que você está passando. Ele é o Pai que nos conhece, o Pai que nos sustenta. Jesus falou isso: dono do ouro e da prata, veste a melhor roupa no lírio do campo, dá comida para o pardal. Esse mundo todo aí é de Deus, rapaz. E eu canso de falar isso com os outros, e às vezes os outros têm que falar isso comigo. Igreja é isso, né? Eu vivo às vezes encorajando os outros, falando: o que é isso? Deus é o dono do ouro e da prata. Pastor, eu perdi um emprego. Eu falo assim: ó, relaxa, o Pai vai cuidar de você. Tem dia que eu estou amuado, aí alguém fala assim: levanta, homem. Ele é o nosso Pai que nos sustenta, dono de todas as coisas. Ah, não, mas aí o fulano vai conseguir lá o emprego no meu lugar, o fulano é mais preparado. Ah, não tenho isso, eu não tenho condição, eu não vou fazer o curso, vai ser ruim lá a minha prova no Enem, sei lá onde. Ah, o Deus que me conhece é o Deus que me sustenta, me dá o que eu preciso para viver, e mais, Ele não só sustenta, como também é o Deus que acrescenta. Vai falar que no dia a dia você não tem recebido muito mais? Não, do que você merece eu tenho certeza, né? Nós temos recebido até muito mais do que a gente espera, gente. Se não fosse Jesus na vida da gente, Ele quem acrescenta. Sabe o que é acrescentar? É ir além do planejado. E eu gosto, esse para mim eu acho que é o versículo que eu mais repeti em toda a minha vida: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. É nisso que eu acredito, num Deus que me conhece, num Deus que me sustenta e num Deus que me acrescenta. Mas o dia a dia me tira essa perspectiva. A minha conta bancária, ela nega isso toda semana. As agitações, as pressões, as opressões, a convivência com as pessoas, ela nega isso para a gente. Só que aí quando a gente dobra os joelhos, a gente encontra o Senhor Jesus falando assim: a vida não é mais do que o que se pode vestir, o que se pode comer. Você está com os joelhos dobrados, Jesus fala assim: abre a janela da sua casa, observa as flores aí, ó. Observa o céu, as aves, aprende com elas e busca as coisas certas nessa vida. A oração, ela enche o coração da gente com a certeza de que Ele nos conhece, nos sustenta e nos acrescenta. Pergunto: com um Pai assim você precisa de alguma coisa mais nessa vida? Com um Pai como esse, nós precisamos de algo mais? A única coisa que nos resta num dia como o de hoje, num tempo que sobram inquietações, é fazer o que diz o Salmo 91, e eu encerro com ele, né? O Salmo 91 fala assim: vai para debaixo das asas do Pai que é melhor. E é o que a oração faz. Você está agitado, ansioso, angustiado, triste, abatido, você está aí avariado. Sabe o que a oração faz? É você negando a sua própria autonomia e falando assim: me coloca debaixo das suas asas, Senhor, é aí que eu quero ficar. E Ele vem como um Pai amoroso, te coloca debaixo das asas, aonde nada pode te atingir, a não ser que Ele permita, aonde nenhum sustento te faltará nessa vida, e aonde nenhuma esperança te será inútil, enquanto você estiver debaixo da sombra do Onipotente. A oração nos garantirá esta graça que só Ele pode oferecer. Está agitado? Está ansioso? A maior oração do mundo começa com a palavra Pai. Eu acho que a primeira palavra que você deveria falar depois de tudo que nós conversamos aqui é a palavra Pai também. Vamos fazer isso agora?
Você pode fechar os seus olhos aí?